Olá a todos, olá a todas. É com muita alegria que retomamos, né, os estudos sobre gêneros textuais, no caso aqui o poema, em sua terceira parte, e vamos a ele, então, aqui. É a aula 20, né? Eu me chamo Marcelo Batalha, tá aí o meu Instagram, se vocês desejarem. Tem os objetivos de aprendizagem, que são os mesmos da aula anterior, né? E as habilidades, né, da readequação à nossa rede aqui de ensino. Eu gostaria de falar agora com vocês sobre os constituintes do poema, né? Os constituintes formais do gênero textual poema. Então, o que são isso, constituintes? De que se constitui um poema? Digamos que, para vocês entenderem melhor, de que é feito um carro? Quais são os constituintes de um carro? Um carro, para ser um carro, ele precisa ter coisas básicas, como motor, e esse motor tem diversos constituintes, né, várias pecinhas. Ele tem que ter pneus, obviamente, ele tem que ter bancos, poltronas, né? Ele tem que ter um volante, uma direção, ele tem que ter faróis, ele tem que ter uma série de componentes, uma série de constituintes. Com o poema é algo mais ou menos parecido, tá bom? Então olha só, primeiro, um poema ele precisa ter verso. E o que é verso? É uma unidade rítmica, não é? Ou seja, que dita o ritmo do poema. Essa unidade rítmica, ou seja, esse verso pode ser longo ou pode ser curto. Nós temos aí, olha, um verso, não é, que é do Soneto de Fidelidade do Vinícius de Moraes, que eu retirei do Soneto de Fidelidade do Vinícius de Moraes, que diz aí, olha, de tudo ao meu amor serei atento. Isso é um verso. Ou seja, se a mim fosse perguntado numa prosa, num romance, o que é aquela linhazinha ali, eu diria, é uma linha, simplesmente. Mas no poema, a gente não chama de linha, a gente chama de verso. Então, cada linha é um verso, ok? E nós temos também, ó, a estrofe. O que é a estrofe? A estrofe nada mais é do que um conjunto de versos. É quando eu pego mais de um verso, aí eu já componho ali, olha, uma estrofe, tá bom? Então eu tenho aqui, olha, de tudo ao meu amor serei atento. Veja que eu tenho aí o poema agora, né, a estrofe, ela completa. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Eu já identifico aí o seguinte, nessa estrofe, tem verso, ou seja, por que tem verso? Tem quantos versos aí? 4 versos, são 4 linhas. Então, tem estrofe? Tem. Por quê? Porque é um conjunto de versos. E outro constituinte que eu consigo perceber aí, olha, de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Gente, tem aí um aspecto que a gente vai ver mais à frente, que é o ritmo, não é? O ritmo, a rima, são aspectos do poema, ok? São aspectos de todos os poemas? Não. Tem poemas que não usam rima, que não usam ritmo, ok? E aí a gente vai estudar também isso mais à frente. Então, olha só, tipos de estrofes, ok? Nós temos aqui, olha, a estrofe monóstica. Então, o que é isso, monóstica? Já está dizendo, mono tem a ver com um. É a estrofe com apenas um verso, uma só linha. Não é? Então, eu tenho o dístico. O dístico são 2 versos. Pode ser duetos também, tá? Mas aí, o dístico, 2 versos. O terceto, ele já tem 3 versos. Observe que isto acompanha uma lógica matemática, né? Não tem como você se enganar aqui, ó.
A quadra, o quarteto, 4 versos. Não é? A quintilha, 5 versos. A sextilha, 6 versos. 7 ou setilha, 7 versos. A oitava, 8 versos. Nona, 9 versos. A décima, 10 versos. A gente também chama esse de a décima de decassílabo. E nós temos diversas outras formas poéticas, né? Diversos tipos de estrofes, diversas formas de estrofar, né? Fazer uma estrofe, né? Compor um poema, ok? Então, ó, temos agora o ritmo, né? E sonoridade, que é um aspecto que eu já mencionei anteriormente. Então, são os elementos importantíssimos que não podem faltar, portanto, primordiais do poema. A linguagem, ela tende a ser o ritmo do poema, o tempo do poema. E a sonoridade, ela transforma, estabelece os jogos sonoros e as relações de sonoridade entre um verso e outro, as imagens e significados. É importante entender aqui imagens não como uma fotografia que você observa ali no poema, não é? Não como uma fotografia mesmo, né? Mas é uma fotografia, é uma imagem, é uma memória que se recupera pelas palavras. É como se você, ao ler aquele texto, você assistisse a um filme, revisitasse o passado, não é? Ou imaginasse o futuro, quem sabe? Então, ele brinca, ele é um jogo de imagens. O poema, ele é muito carregado, né, desses constituintes. E rimas é um recurso poético, né, que emprega palavras com sons semelhantes. Então, é preciso haver ali semelhança para haver ritmo, para haver rimas, né? Quem recorre muito a esse recurso são os cordelistas, são os cantadores, né? São os emboladores, o pessoal que trabalha muito com o repente, né? Que é o improviso. Quem trabalha muito com as rimas, né? São os agentes da música, ou seja, os músicos, os compositores, os cantores. Então, olha só. Eu trago aqui para vocês um poema da Cecília Meirelles. Eu gosto muito da Cecília Meirelles. Ela, nesse aspecto da musicalidade, ela é singular, porque ela tem uma característica simbolista, né? Um pouco lá do século XIX, né? Mas ela também é extremamente moderna, extremamente atual. Vamos aqui ler esse poema Motivo, da Cecília Meirelles. Diz assim: Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo, tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mas nada. Olha que beleza, né? O poeta, ele fala sobre a motivação de cantar, a motivação de exercer o seu ofício de poeta, o sentido, né, da poesia, a razão de cantar, do seu canto. Eu canto porque o instante existe, porque eu estou vivo e eu preciso anunciar essa vida, anunciar essa existência. E ele diz, e a minha vida, gente, está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Por que não sou alegre nem sou triste? Porque nós, ao mesmo tempo, somos as duas coisas. Somos compostos dessas duas características, né? Uma hora estamos tristes, uma hora estamos alegres, e é assim o poeta. E aí ele diz, irmão das coisas fugidias,
não sinto alegria, não sinto gozo, nem tristeza, nem tormento. Eu atravesso noites e dias no vento, na tempestade, na dificuldade, mas também nessa aventura de sentir a brisa, né? No rosto, né? Bater na face. Então, olha só, se desmorono, se eu caio ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, eu não sei. Eu não estou preocupado com isso. Não sei se fico ou passo. Eu não sei se o meu nome vai ficar na história ou se eu vou virar passado. Eu sei que eu canto, eu estou preocupado com o agora, né? E aí eu vejo uma certa característica do arcadismo, né? Que é o carpe diem, aproveite o dia, né? Então, sei que canto e a canção para mim é tudo, ou seja, anunciar a minha existência, para mim é o bastante. Tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, um dia eu sei que eu vou morrer. Olha que ela não fala em morte aí, mas quando ela diz um dia eu sei que estarei mudo. Mais nada, é a única certeza que o eu lírico tem. Então é preciso aproveitar. E a gente tem tanto motivo para aproveitar, né? Tanto motivo para agradecer, tanto motivo para cantar, né? E para anunciar esse nosso canto. Então foi isso que a Cecília Meirelles fez. E olha, a gente tem tanto motivo, apesar de muita tristeza, especialmente nesse contexto de pandemia, né? Em que muita gente, muitos perderam familiares, muita gente perderam seus empregos, muita gente às vezes não tem nem o que comer. Mas para isso existem outros poemas para a gente falar também, para a gente discutir, para a gente debater, que são os poemas mais engajados, com a finalidade mais social, de fazer refletir sobre o tempo presente, né? Então, tem isso também. Na poesia cabe tudo. Na poesia cabe todas as formas, né, de pensar, né? É um veículo plural. Então, olha só, nós temos aqui tipos de versos. Vamos lá. Temos aqui um verso do Robert Louis Stevenson, que diz assim: de noite embarco e sacudo a mão. Olha, o Robert Louis Stevenson é um poeta, é um escritor escocês, e aí ele traz para a gente um verso que tem rima. Interessante porque esse poema ele foi traduzido, né? E aí é importante, eu não sei, é um pecado até isso, mas eu não sei nem quem foi que traduziu esse poema. Mas é mérito para quem traduziu também, não é? Porque tem que observar essas rimas e o sentido que o poema carrega. Então, olha, de noite embarco e sacudo a mão para os amigos no cais. Então, eu já observo aí que a pessoa está numa área de mar, né? Então, para os amigos no cais, eu estou na embarcação, eu estou me despedindo, de noite embarco e sacudo a mão para os amigos no cais. Fecho os olhos, pego o timão, não é? O timão é o volante da embarcação, né? Não ouço nem vejo mais. Não ouço nem vejo mais. Então parece que ele está ali dirigindo esse barco na noite, né? Então ele não consegue mais visualizar nada, né? Ouvir nada além do barulho das águas. E aí ele diz: cauto marujo. Cauto quer dizer cuidadoso, né? Zeloso, precavido. Cauto marujo. Ele está se referindo aí ao camarada que está dirigindo esse barco, está no timão. Cauto marujo, levo em segredo para a cama uma fatia de bolo e um brinquedo, pois é longa a travessia. Olha que bacana, parece que é a nossa vida, né? Parece que é um pouco a nossa maneira de viver, o nosso jeito, né, de levar as coisas. De noite a gente embarca, quando a gente está passando por uma dificuldade, né? E aí a gente sacode a mão, né, para se despedir, porque ali, em determinadas conjunturas da nossa vida, não cabe chamar ninguém. É você e o problema, é o problema e você precisa enfrentá-lo. É você e o mar, você marujo. Então, olha, para os amigos que ficaram no cais, fecha os olhos,
saudosos, né, tristes, e pego o timão para dirigir a embarcação. Não ouço nem vejo mais, eu não ouço mais os aplausos, eu não ouço mais as palmas, os gritos e as palavras de despedidas. Eu estou a ouvir apenas o barulho das águas. Muitas vezes a gente só está ali diante do problema. E aí ele diz, cuidadoso marujo. A gente precisa ser cuidadoso na vida, né? Para enfrentar os problemas. Levo em segredo. Tem coisa que às vezes a gente não precisa publicizar, dizer aos outros. Não é? Porque vai piorar o problema. Então, levo em segredo. Como quem leva, olha só, é mais ou menos uma comparação que ele faz. Como quem leva para a cama uma fatia de bolo. Porque se ele for dizer aos outros, cada um vai querer um pedacinho da fatia de bolo. Então ele tem que levar ali, como quem leva para a cama, uma fatia de bolo. E também um brinquedo, não é? Pois é longa a travessia. Ele precisa, né, se entreter. Ele precisa se divertir, especialmente nos momentos de tristeza. E muitas vezes a gente precisa na vida, no nosso maremoto, na nossa dificuldade, encontrar os nossos brinquedos ou criar as nossas brincadeiras para tornar a vida mais leve, para tornar esse mar mais navegável. Ok? Mas veja que, eu quero voltar aqui, veja que tem um aspecto que é importantíssimo, que são as rimas, não é? Olha aqui, eu tenho no primeiro verso, ão, que vai rimar com o terceiro verso, de timão. Não é? Cais, no segundo verso, que vai rimar com o quarto verso de mais. Segredo, que vai rimar com esse outro penúltimo verso aqui, de brinquedo. O antepenúltimo verso de fatia, olha, vai rimar com travessia, que é o último verso. Então, a rima, não é? Que é um aspecto importantíssimo. E nós temos também os tipos de versos brancos aí, que são os versos livres. Eles não têm compromisso nenhum com métrica, eles não têm compromisso nenhum com a rima. Então, olha só, vamos lá. É um poema, é um excerto, é um fragmento do poema do Murilo Mendes, que diz assim: deste lado tem meu corpo, tem o sonho, tem a minha namorada na janela, tem as ruas gritando de luzes e movimentos, tem meu amor tão lento, tem meu anjo da guarda, que às vezes esquece de me guardar. Então, este excerto é um exemplo de poema que não tem compromisso nenhum com a métrica, né? Com a rima. Por isso que ele é chamado de verso livre e branco, ou branco, tá certo? E nem por isso ele deixa de ser poesia, né? Há diversos autores, escritores, que lançam mão do verso livre, lançam mão do verso branco, exatamente para escrever os seus textos. O Manuel Bandeira, o Mário Quintana, né? O Carlos Drummond de Andrade, diversos escritores, o João Cabral de Melo Neto, né? Grande João Cabral de Melo Neto. Então, o importante também é a essência, é o conteúdo, é a mensagem, é aquilo que as palavras despertam e acordam, né, no sujeito. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, né, de trocarmos essa conversa. Recomendo que vocês estudem, que vocês se dediquem, conversem com o professor de vocês, tirem dúvidas e até o próximo encontro.